Olá, você chegou a mais um Cabos e Cases, esse programa que fala de mercado da música, entretenimento e outros babados e muitos aprendizados. E a gente nessa temporada está gravando diretamente aqui do Rio to See, que é um dos maiores festivais de inovação e criatividade da América Latina. E eu só tenho recebido a nata. Então hoje eu recebo Anitta Carvalho, minha querida. Muito prazer em te receber aqui. Obrigada, Cláudia. Olha, tá incrível esse evento. Eu sou super fã do Rio to See. Venho desde a primeira edição, ainda como estudante de graduação. Então, para mim é uma honra enorme estar hoje aqui falando, né? Tem 3 anos que eu tenho participado como palestrante, e especialmente esse ano, porque está havendo uma ênfase na educação, né? O painel que eu acabei de participar falava sobre a importância da formação profissional para o show business. E são várias escolas que estão parceiras do Rio to See esse ano. Então eu vejo que está tendo um olhar para a importância disso e de como isso pode fazer diferença para desenvolver o nosso mercado. É isso. A Anitta é empresária, então ela forma artistas e cuida de artistas, mas também é a cabeça criativa do Music Hill Academy. Eu já estive numa edição e posso dizer que é uma coisa muito transformadora. Vamos falar um pouco sobre o que eu acho que é uma grande lacuna no nosso mercado da música, que é a formação, né? E especialmente olhando para as mulheres, a formação fica cada vez mais distante, porque ela é cara, a mulher normalmente ela é o arrimo de família, ela cuida de criança e fica mais difícil de conquistar essa formação. Queria que você falasse um pouco desse trabalho que você faz de formação e qual é a perspectiva de que melhoremos, assim, que a gente tenha mais opções, talvez algumas até gratuitas, para que as pessoas se formem, entrem no mercado da música mais com mais formação, com um olhar mais profissional. Acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: profissionalismo faz diferença? Eu acho que é uma pergunta que muitos gestores da música ainda não sabem a resposta certa. Porque, a começar pelas empresas valorizarem diplomas, formações, que ainda é uma coisa que não acontece em todos os casos, e é uma coisa que beneficiaria toda a cadeia, né? Porque, na verdade, quando um profissional chega para trabalhar numa gravadora e ele não sabe o que é um ISRC, porque ele não teve onde saber o que era um ISRC, ele traz todo um custo de treinamento e até o custo do erro para a empresa por conta da falta de formação. Dele ter que aprender, colocar a gasolina com o avião no ar, né? Como foi com a gente, né? Porque exatamente. O Music Hill Academy ele nasce disso. O princípio foi o que eu gostaria que tivessem me dito sobre o que eu faço antes de eu começar a fazer o que eu faço. Total. E essa pergunta que eu faço para todos os nossos coordenadores, aliás, eu tenho a alegria de dizer que dos nossos 10 cursos, 9 são coordenados por mulheres. No meu curso, que está na 23ª edição, são 10 professores e 9 são mulheres. Que legal. Então, e eu fico feliz de dizer até, Cláudia, que eu percebi que isso não é mais um esforço. É absolutamente natural. Intuitivo e natural. Demais. Então, se tinha um tempo atrás em que a gente intencionalmente pensava, deixa eu pensar uma mulher, isso, aquilo, hoje é absolutamente natural, elas estão aí ocupando vários espaços, né? E, enfim, eu me tornei feminista tarde, já com os 30 e poucos anos, no dia em que eu vi o mercado da música e olhei para as presidências e diretorias e eu não vi uma mulher. Naquele dia eu falei, cara, tem alguma coisa aí, porque ou as mulheres são menos competentes ou elas têm menos oportunidade, senão essa equação não fecha, né? E sobre formação gratuita, a gente tem que ter política pública, né? A gente nesse painel agora acabou de falar sobre o case da Coreia do Sul, como que a Coreia do Sul, através de um investimento maciço em educação e seguido de um investimento em cultura e entretenimento, eles têm um Ministério do Entretenimento, para começar, né? Isso é visto como uma questão de governo.
E a gente está vendo o efeito que isso está trazendo através dos doramas, do K-pop, de como eles exportam cultura, né? E cultura é receita, é influência. Como isso se paga, né? Na verdade, é um investimento que triplica, quadruplica, retorna muito para o país. Muito. E isso, assim, tem vários estudos, né? Tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que diz que a Lei Rouanet devolve R$1,50, não, R$1,50 a cada real investido. A gente hoje é responsável por 3,62% do PIB. A gente emprega mais do que a indústria automobilística, por exemplo, que tem mais subsídio do governo do que a cultura. Né? Então, eu sempre defendo que a gente veja a música como um negócio. Para além do valor simbólico, transformador, social e cultural que ela tem, eu vejo como uma atividade econômica que gera receita, que gera emprego, que gera oportunidade. Então, eu acredito que está começando a haver uma sensibilização para isso. Porque, por exemplo, os editais, que a gente tem hoje bastante, né? Aí a Lei Aldir Blanc virou uma política nacional, perene. Mas o que a gente percebe em muitos casos? Existe a verba para o edital, aquele artista... Primeiro, ele tem uma barreira, né, de saber se inscrever no edital para entrar, mas quando ele vence essa barreira, ele consegue o recurso. Mas, muitas vezes, ele concentra no produto e não sabe como promover, como rentabilizar. Então, você consegue ter um show muito bem produzido por conta daquela verba, ou um disco muito bem produzido, mas sem uma plateia, sem uma audiência, sem uma repercussão. Sem um registro, às vezes, sem um registro devido. Então, não é só a gente disponibilizar recurso, mas é a gente formar profissionais para lidarem com esses recursos de forma a torná-los mais multiplicáveis, né? Exatamente. Eu queria te perguntar uma coisa, não sei se é tão fácil, mas o que você gostaria de ter ouvido de algum profissional ou ter aprendido lá no início da tua carreira que ia te poupar um monte de dor de cabeça? Muito fácil, isso não é nada difícil. Eu gostaria de ter aprendido sobre planejamento estratégico, que é, enfim, uma área que eu me dedico bastante. Por quê, Cláudia? Porque, cara, qualquer negócio, se a gente pensa em um negócio, a gente tem que pensar que esse negócio tem fundamentos estratégicos. Você entra no McDonald's, tem uma plaquinha lá, missão, visão, valores. Né? Então, se você vê a sua carreira dessa forma, é preciso que você também entenda, bote no papel qual é o seu posicionamento, qual a sua entrega, que objetivos concretos você tem, que você entenda o seu mercado e a si próprio do ponto de vista do que você tem de ponto forte, de ponto fraco, do que tem de ameaça e oportunidade lá fora. Cruzar essas informações para criar estratégias claras e execuíveis, comparar essas estratégias com seus objetivos para entender de tudo que você mapeou, o que é prioritário. É aí, geralmente, que o artista se perde, na minha experiência, né? Ele, às vezes, até consegue intuitivamente pensar nesses fundamentos, criar essas estratégias, mas na hora de escolher o que aplicar, onde investir um recurso que é limitado e é escasso, muitas vezes ele não tem o pensamento estratégico de comparar cada coisa com o que ele quer alcançar para entender o que vai trazer mais resultado para ele. Então, a primeira vez que eu trabalhei com planejamento estratégico, a minha empresa teve um resultado 49% melhor do que o esperado. Então, eu entendi que, cara, não é à toa que os japoneses passam 2 anos planejando uma ferrovia e 6 meses construindo. Enquanto os brasileiros passam 6 meses planejando e 2 anos construindo. Então, para mim, planejamento é uma coisa que faz toda a diferença. Colocar as coisas no papel, ter clareza de onde se quer chegar, ter um documento para compartilhar com a sua equipe. Cronograma, né? Cronograma, planejamento financeiro. Então, olhar um pouco para a carreira artística, né? Para o profissional, para o músico, para a banda, como se fosse um produto mesmo. Às vezes a gente fala disso e as pessoas falam, não é um produto. Cara, é um produto, né? Então, assim, como tal, ele precisa de embalagem, cronograma, até data de vencimento, às vezes. Né? Às vezes um projeto ele tem ali uma data que expira ou não. Você quer que seja um produto tão longevo que ele não vai ter uma data de expiração. Então, é isso, né? Para mim, o artista é uma marca e o empresário é o CEO dessa marca, né? Então, eu vejo como
Produto até a gente não fala mais porque se aluga hoje em dia a música, né? A gente não paga mais pela posse. Mas se você for pensar até do ponto de vista de negócio, um serviço é mais complexo de você operar e divulgar do que um produto especificamente. Então a música é um serviço. Para mim, o fã é um consumidor. Aliás, essa é a minha pesquisa de doutorado que eu quero fazer. Entender o fã como consumidor, como cliente. Porque se é uma relação de consumo, como que eu crio formas de não só gerar conexão e valor, mas como rentabilidade financeira. Na minha pesquisa, que eu conduzo, né, a quarta pesquisa que eu conduzo sobre empresariamento artístico, e lá a gente vê, bom, primeiro que só 4% dos artistas dizem ter um empresário, né, uma taxa super, ultra baixa. Uhum. E você acha que é porque é questão financeira ou falta de noção que é necessário? Olha... Autogestão? Então, eu acho que principalmente é uma falta de entendimento do negócio. Porque, veja bem, se você vai abrir um restaurante e você é chefe, você não vai contratar um gerente, um gestor, alguém para abrir, fechar a caixa, fazer contabilidade. Por que você pensa que a sua carreira vai ser diferente, né? Eu até costumo brincar assim, o carroceiro de pipoca, ele vai montar a barraquinha dele, ele vai fazer conta. Ele vai saber quanto é o milho, quanto ele tem que vender a pipoca, onde vai ficar a barraquinha. E o artista, por sua vez, a gente vê centenas de milhares de lançamentos diariamente, semanalmente, e sem ter ideia de como esse dinheiro vai voltar, né? Então o cara investe ali, às vezes, uma grana no produto, no serviço, e não faz ideia de como que rentabiliza, como que monetiza, né? Fica achando que vai acontecer uma mágica. E o streaming hoje, a gente sabe da questão da remuneração ainda ser uma coisa que não chega para todo mundo. E a receita principal acaba vindo de show, edital, patrocínio. Então, se você não consegue estruturar um produto que você consiga comercializar, seja no show ao vivo, para prefeitura, para empresa, para festa particular, para casa de show, entende? Assim, são tipos de clientes diferentes que você tem que olhar. Então, a minha bandeira é muito essa. E essa foi a minha premissa, Cláudia, eu vou te contar isso. Quando eu resolvi estudar gestão, eu já tinha 33 anos, né? Eu já trabalhava com música desde os 16. E na época a Música e Mídia, que é o meu escritório de sociedade com meu marido, o Afonso Carvalho, estava já num período muito legal. A gente estava com Beth Carvalho, Diogo Nogueira, Mariane de Castro. Estava tudo bem, sabe? Tava legal, 2013, economia bombando, aquele rolê todo. Bons tempos. Mas eu pensei assim, cara, se as decisões tomadas de forma tão intuitivas e as coisas tão, assim, levadas de uma forma orgânica, digamos assim, se isso traz resultado... Imagina se a gente planejar, se a gente fizer pesquisa, se a gente pensar no branding, se a gente tratar o marketing como trataria a Coca-Cola ou a TIM. Legal. E eu falo isso sem nenhum demérito para a música. O fato da música ser um produto, um serviço que se comercializa, não diminui a importância, a relevância e até o poder de transformação que ela tem, né? Demais. Agora, um artista ou alguém que queira saber mais e que queira entrar em contato com você ou ver, como é que dá para adquirir um pouco desse conhecimento que você tem? Olha, no anitacarvalho.com.br tem os meus trabalhos acadêmicos, minhas publicações, né? Tenho tido a alegria e publiquei no Canadá um case aqui da Musiqueria, publiquei no Chile, aqui no Congresso em Minas Gerais, em Salvador. Então, assim, eu tenho conseguido trazer alguns conteúdos legais que falta também um arcabouço teórico, né, para o nosso mercado, até para desenvolver pesquisa. O musicrioacademy.com.br tem alguns cursos gratuitos, inclusive esse de planejamento estratégico comigo. Essa é a dica, então. Vai lá, musicrio.com.br e musicrioacademy.com.br. Eu mesma vou lá atrás desse conteúdo. Boa. E última dica, semana passada, eu, Marina Matoso, Roberta Sena e Val Becker lançamos pela Rádio Mix Rio o podcast Criativamente, que fala sobre gestão de carreira independente. Então são 8 episódios em que a gente
traz essa perspectiva do negócio, mas desde a verdade do artista na comunicação do branding, a gestão financeira, que todo mundo sabe que é importante, mas ninguém quer aprender. Sim, banana pra caramba, né? Então tem muito conteúdo legal lá. E, enfim, quem quiser chegar mais no Instagram também, a gente está sempre aí para trocar. Anitta, foi uma aula, né? Como sempre é quando eu te encontro. Muito obrigada por ter trazido tanto conhecimento aqui pra gente. Eu que agradeço, parabéns demais pelo programa, pela iniciativa. E viva a música brasileira! Aí, Cabos e Cases fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Tchau.